Sejam bem-vindos a mais um podcast da Cote Informática. Hoje eu tenho o prazer de ter, assim, dois feras aqui na parte de desenvolvimento. O nosso querido professor Sérgio Mendes, que já é figurinha repetida aqui, e o Paulo, nosso aluno desde 2018, que tem uma experiência incrível. Começou a trabalhar em 1978 como desenvolvedor, mas o Paulo vai contar tudo pra gente sobre toda essa evolução da carreira, sobre as milhões de tecnologias que ele passou e contextualizar, né, Paulo? Tudo que você precisou se atualizar ao longo desse tempo para estar até hoje no mercado de trabalho com as tecnologias mais utilizadas em 2025, E a né? visão futura também, Exatamente. né? Então, Paulo, né, Sérgio? Exatamente. Fala um pouquinho do Paulo, como Ok. professor do Paulo aí. Olha, então, o Paulo, ele é um dos alunos da COT, que eu falo que são os alunos, assim, que valem ouro, cara. Por quê? O Paulo vai contar a história dele, né? Mas ele tem um histórico profissional, uma experiência já com tecnologias muito antes da gente começar a estudar tecnologia. Então, ele tem uma vivência absurda, uma experiência absurda, né? E eu fico muito feliz de poder ter ele na COT e ter o privilégio de poder ter dado aula O para privilégio é ti. meu. Não, porque assim, eu falo que a gente tem nos alunos a nossa inspiração para estar todo dia dando aula, porque quando a gente tem alunos como você, né, e profissionais como você, né, que vêm para a COT para aprender e para pegar o conhecimento e aplicar no dia a dia, para a gente é uma honra. E eu vou deixar você falar, contar a sua história, mas é um Tá, prazer imenso ter você aqui com a gente, Paulo. tá. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Não precisava exagerar tanto, Sérgio, né? Eu digo para o Sérgio, né? E estava conversando com a Fernanda, né? Os meus mentores e gurus hoje são todos mais novos do que eu, e eu tenho um orgulho disso e aprendo muito, né? Mas para ser objetivo, na verdade, o que aconteceu é que em 78 eu comecei a desenvolver, ainda na faculdade de engenharia, eu comecei a desenvolver porque eu fazia os projetos de turmas adiantadas que estavam começando com iniciação a processamento de dados, né? E ali comecei com COBOL, fui trabalhar numa empresa também trabalhando com Fortran, e evoluiu em 84, fui para a Medidata aqui no Rio, ainda era uma montadora, e eu trabalhei com o Mumps, veio a era Clipper, né? A gente ficou só no Clipper 10 anos, eu falo isso o Sérgio ri, porque ele também pegou essa... Eu também. Acho que Você, foi a única você coisa que pegou eu também o programei na Clipper, né? vida Pois foi em é. Clipper. Então nós três, foi uma linguagem bastante utilizada, né? Depois veio em 93, o VB acontecendo, o 4, 5, o 6 que se consolidou, e chegou a orientação objeto com .NET. Nessa altura eu já tinha anos de experiência trabalhando em empresas, enfim, como analista, desenvolvedor. E chegou um momento que eu falei assim, bom, eu tenho que decidir agora para que caminho que eu vou. Eu fui para o caminho Microsoft, por achar que em toda briga a Microsoft sempre ganha, de um jeito ou de outro, ela ganha, ou se ela não dá, ela compra e coisas do tipo, e os resultados aparecem. Veio o .NET, aplicou-se a orientação objeto, e aí sim, .NET Framework, o MVC, que a gente pegou durante bastante tempo também, e depois as páginas SPA, e a gente usando Angular, usando React, né, para poder trabalhar com isso tudo, e a coisa evoluiu. Então, esse foi um ponto de partida. Quando chegou em 2018, eu convenci, junto com mais dois colegas da equipe de desenvolvimento de sustentação. Sustentação, Sérgio, suporte é uma coisa, sustentação é outra. Então é o pronto-socorro de sistemas. Vamos fazer um curso para a gente aprender API. Como é que é isso? E aí a gente foi para a COT. E o Sérgio era o instrutor dessa... Aliás, ainda é. Desse nicho, dessa turma, né? E a gente aprendeu a utilizar a API, nos voltando para aquele perfil de profissional que é o full stack. Antigamente todo mundo era full stack, ou seja, o VB, você escrevia sua tela, puxava sua tela, arrastava, não sei o que, e desenvolvia. Depois separaram isso, aí você tinha o profissional de banco, o profissional de front-end e o profissional de back. E agora juntaram tudo de novo. E se juntaram tudo de novo, essa lacuna precisava ser preenchida. Foi aí que, depois desse curso, eu também fiz, entre outros, que eu vou detalhar rapidamente, o de front-end.
com o David, lá na COT também. Aí eu fui aprender o que a gente faz com um CSS. Aí eu fui aprender o que a gente usa, para que a gente usa o Figma, como é que você separa isso e aplica e começa a desenvolver suas telas, para quando você chegar no Full Stack, você precisar escrever a sua telinha lá em Angular, você saber como é que aquilo funciona para você botar ela funcionando e aí fazer a integração, que são objetos de sala de aula dos cursos de Web Developer e tantos outros que a gente está vendo, que eu estou guardando aqui para o final, porque tem um aqui que vai ser legal, que eu vou falar aqui. Onde é que é a câmera ali? Que eu vou falar para você usar, que olha, o resultado é fantástico, prático. Mas vamos lá. Então, nesse curso de Web Developer, foi o quê? DDD na veia, orientação ao objeto e essas coisas todas. Quando veio de arquitetura, que tem um curso voltado para arquitetura, que já é a evolução desse de Web Developer, você vai de cara usar conhecimento, vai reconhecer coisas novas, você vai ver coisas como arquitetura hexagonal, você vai ver o próprio Mediator do Jimmy Bogart, que você vai aplicar para usar CQRS, para você vai usar o Automapper, que é do Jimmy Bogart também, para você fazer a transação de trânsito de dados com objetos, e vai poder, com isso, juntar aquilo que você aprendeu do front com o back, estender isso para um ambiente muito mais robusto, profissional, com camadas muito mais expressivas de conectividade, vai saber o que é uma injeção de dependência, quando você usa, por que você usa, testes. Eu estou falando de teste, eu estou falando de teste unitário, estou falando de teste de comportamento, que a gente vê em sala de aula. Não é papo, não. É o que a gente fala aqui comumente, quem sabe faz ao vivo. As aulas que a gente teve, e que eu prezo muito, garantem isso pra gente. No final, outra coisa muito legal, que até hoje, eu pego as apostilas dos cursos que são feitas em sala de aula. Não é? A apostila, o Sérgio, na aula dele, ele vai desenvolvendo enquanto ele está dando aula. Ou seja, você sai do curso com um PDF, um doc, enfim, uma apostila daquele curso. Aí fala, pô, mas peraí, não era mais fácil criar essa apostila e depois reproduzir com cópia? Não. Você sabe por quê? A grande sacada é que quando você vai fazer o curso depois, e muitas vezes faz gratuito, porque você faz num prazo que a COT te franquia isso, é outro curso. É o mesmo assunto, mas com uma tecnologia, toda ela já adequada à vanguarda. Nós estamos falando de, às vezes, um ano, menos até. Mudou. Já Angular, é diferente. então, né, Sérgio? Muda toda Não é? Eu me lembro do Sérgio, Fernanda, falando assim pra gente, aqueles caras do Google são malucos, esses caras, eles mudam tudo, toda hora. E aí, a gente tem como sequência uma coisa que é muito legal. Eu continuo dizendo, decidi certo quando eu me voltei para o ambiente da Microsoft, até porque eu acho que eu não conseguiria fazer todos. Hoje nós temos uma tecnologia que está sendo usada na vanguarda, que é o Blazor. E você tem ali a condição de poder fazer telas de front-end em C#. Você não precisa usar o JavaScript, você pode usar como opção, mas você não precisa. E ele está totalmente alinhado com tudo aquilo que vem depois, que é você consultar, acessar as APIs que você desenvolve ali, num único projeto. Que me chamou a atenção também, que muitas vezes você tem lá, numa única página, você tem o front-end e o back-end, mas você pode chegar ali e falar assim, não, esse code que está aqui, vamos levar para o arquivo, não é isso, Sérgio? Que a gente vai lá e coloca para poder ficar grande. A gente faz coisas grandes e traz isso como resultado. Onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar com isso tudo para falar que a cereja do bolo, né? E ainda para falar fechar o assunto aqui do Blazor, é que daqui a pouco vem um de Blazor aí. Que tá, quando eu digo vem por aí, porque eu estou refazendo o curso de Blazor e eu sei que a próxima aula do Sérgio, que está aqui, vai ser sobre o Mud Blazor, porque eu tive aula com ele ontem. Mas e daí, Paulo? Você está fazendo propaganda para eu tô vendo, né? Olha, gente, não é nem pago, tá? Pois é, que seja, mas o fato é que onde eu quero chegar é onde eu preciso. A minha necessidade é chegar para um sistema que eu tenho, que atende 75 moldurarias hoje e que está desenvolvido em .NET, começou em 2014 e hoje usa essas tecnologias que a gente está falando de vanguarda e o sistema se tornou um sistema híbrido. Perfeito. E que eu tenho confiabilidade para poder trabalhar com ele e crescer e saber que no futuro as novas tecnologias poderão ser integradas também.
E com isso eu tenho o quê? Eu tenho qualidade de entrega. Eu não estou preocupado com o modismo de entregar a tela bonita. Isso aqui é uma SPA. Não, 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 não. Eu quero saber o que você precisa. Que problema na sua empresa você quer resolver? Ah, eu tenho lá uma necessidade em que eu vou precisar fazer pagamento eletrônico. Legal. Aí você lembra que você fez um curso de padrões de projeto e que você usou, né, um dos padrões, que é o padrão proxy, que permite, com o uso de uma interface e mais algumas linhas de código, que você consuma na mesma solução, no mesmo sistema, um banco de dados de um framework que, tudo bem, está absolutamente consagrado e que qualquer modificação você faz num lugar só e isso se replica para todas as tecnologias que fazem uso e consomem esses bancos, porque são um para cada loja, com um banco central gerenciando eles todos. Essa arquitetura é uma arquitetura que é facilmente utilizada com, por exemplo, o uso do padrão proxy, que foi um dos cursos que eu fiz também na COT do dia a dia, que eu digo no dia a dia, na minha trajetória de conhecimento, né? Então, hoje eu posso dizer que, considerando esses padrões de projeto, as arquiteturas de hoje, o web developer, full stack, o arquiteto, os de teste que nós fizemos, né? Você até pode falar melhor desse curso de teste também, Sérgio. Hoje eu posso dizer que, na minha vida profissional, com a minha experiência, que pelo menos em termos de tempo é muita, eu estou trabalhando com o Dream Team. São os caras que são todos os meus mentores principais. Não que eu não leia outras coisas, que eu não estude outras coisas. Hoje, eu estudo muito, continuo estudando muito. Mas esse pessoal é um pessoal que consegue juntar tudo que a gente precisa de prático. E depois que a gente vai envelhecendo, a gente se torna mais exigente, né? Então, eu posso dizer que eu sou exigente. Então, me estimula muito, eu me sinto muito incentivado a continuar envolvido com isso, porque os resultados estão aí. Estão aí. O Sérgio, eu acabei de falar com ele aqui um pouco antes do podcast, falando, Sérgio, a gente já está fazendo o seguinte, a gente já está pegando um comércio eletrônico, comércio eletrônico, de lá recebemos via evento uma informação que chega para nós no GEM, sob a forma de um webhook. Eu pego aquele negócio, jogo numa tabela de recepção, disparo um rabbit para poder, uma mensagem para poder avisar para o GEM e falar assim, ó, chegou coisa aí, vai lá, processa esse negócio. E aquele pedido que saiu lá do comércio eletrônico, ele dá entrada no GEM com seus clientes, com o cliente, com os produtos, a ordem de pagamento, que é a venda propriamente dita, e o movimento de controle de estoque já acontece automático do lado de cá, porque o GEM já está preparado para receber aquilo e falar. E o dono da loja, lá na loja, ele já fica sabendo sem ele precisar pedir. Vai aparecer para ele nos relatórios, vai aparecer para ele nas telas de consulta. Não para por aí. Né? Não para por aí, porque a ideia é que se eu tenho uma loja aqui, eu posso ter outra ali. E eu posso ter outra lá. Então, eu ter condições de pegar isso e colocar uma informação centralizada em algum lugar, que eu vou conversar bastante com o Wallace sobre isso, numa holding que vai controlar isso tudo e ter uma visão geral de tudo isso. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui, aproveitar a oportunidade para falar de você, Fernanda, você, Sérgio Wallace, que não está aqui, e o Sérgio B, e o David também, que é o cara do front-end, que, pô, fantástico também, é que tudo isso que a gente usou em sala de aula, eu uso hoje na prática, em aplicações de missão crítica. Eu não posso parar, isso é 24/7. Se der um ruim, eu tô complicadíssimo, já estou migrando, isso eu nem comentei com vocês, mas já estou migrando de hoje, onde a gente hospeda os nossos bancos e páginas, etc. Eu estou levando para um servidor Oracle, na nuvem. Uhum. E já tem até programa pronto, o GEM já está pronto para você virar, ó, é Oracle agora, ele já sabe que o banco não está aqui, o banco está lá, a string de conexão já é montada dinamicamente para enxergar lá, ou seja, parametrização. Isso tudo foram dicas não, foram conhecimentos passados em sala de aula num nível absolutamente profissional e não só acadêmico. Uhum. As aulas são ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo, né? O Faustão já dizia isso, não é? Eu lembro do Sapenados e Safadinhos, do Perdido na Noite, era isso, cara. Então, as aulas são ao vivo, então as apostilas são diferentes, enfim, por aí vai. Essa é vamos dizer assim, esse para mim foi o grande lance dessa minha experiência com a COT. E eu tenho, né, a aspiração de ser arquiteto de sistemas, né? E eu falo com o Sérgio, quando eu crescer, quero ser igual a você, eu quero ser arquiteto de sistemas, né? E tem aqui a novidade que eu queria colocar para vocês, que é essa de que eu estou matriculado no curso de pós-graduação em arquitetura, voltado para desenvolvimento e cybersecurity, e tem um outro também que eu esqueci, o outro item lá no curso da PUC do Paraná, que vai começar agora em janeiro. Eu vou fazer esse curso, é um curso de um pouco mais de um ano, mas eu vou poder dizer que eu sou arquiteto de fato, que é o que eu faço, mas sou arquiteto de direito também, com um diploma reconhecido pelo MEC, aquela coisa toda. E se Papai do Céu me permitir, me conceder tempo, daqui um pouquinho a gente está lá. E a coisa não para por aí. A coisa não para por aí, porque se eu tenho, por exemplo, um caso desse de comércio eletrônico, que eu tenho abastecendo cada loja e depois podendo centralizar isso numa holding, repito, vou conversar com o Wallace por causa do Power BI para me ajudar a fazer isso, por que não fazer essa informação chegar para quem quer que seja no idioma que essa pessoa precisa? E daí a globalização entra dentro do .NET e cai como uma luva, porque eu inclusive já fiz no passado, lá pelos idos de 2015, quando eu saí da Odebrecht, eu fui trabalhar numa consultoria que precisava, para Rio 2016, fazer um projeto que fosse, né, que o chinês chegasse e dissesse aqui, ó, o americano vai lá, o produto 412, 534, e o chinês, esse aqui é o produto e saber que os dois eram raquete de tênis, então tinha que ter esse tipo de coisa, né? E fiz com globalização no .NET também, né? Então, essa é a visão que eu tenho de todo esse contexto, e me deixa muito feliz eu trabalhar dessa forma em casa, né? Eu sou, o que eu digo, um aposentado que deu certo, né? Tenho uma empresa. Recentemente eu trabalhava na equipe de arquitetura da Transpetro, aprendi coisas fantásticas com aquele pessoal, são uma equipe fantástica. A própria SUSEP também, que eu tive muito contato com o MVC, e também são os caras muito legais. Empresas grandes que têm responsabilidade, que têm atividade voltada para entrega de qualidade, entrega de valor e de missão crítica. E isso daí tem sido, para mim, o meu, talvez, incentivo maior. É de ter a certeza de que, enquanto eu tiver saúde, eu vou continuar querendo estudar, crescer e aprender e aplicar mais. O resumo, basicamente, é esse. Foi rápido, né, Sérgio? Rapaz. Resumiu aí 48 anos de profissão. Que aula, Que cara, isso. Mas, Paulo, me conta aqui uma coisa, né? Me conta não, assim, é muito legal, né? Você, depois de 48 anos, estar no mercado. Hoje você está empreendendo, né? Tá com a tua empresa aí, fazendo isso tudo, alavancando e tal. Porém, você fala como se, assim, tivesse acabado de chegar no mercado com gás total, né? Não, gente, é incrível isso, né? Incrível, não, porque eu fiquei olhando assim e falei, gente, quero ter essa disposição, entendeu? Eu ainda recebo, tá? Solicitações para participar de processos seletivos, mas não dá tempo. Eu vou, sabe? E aí, assim, né? Cara, fala o que é essa galerinha aí que acha que tudo é um milagre, né? Do processo em si, porque assim. Para mim ficou muito claro, mas eu acho que você precisa ser, assim, pra gente ajudar a nossa audiência, né, o pessoal, porque assim, quem chega na COT são dois públicos. Um que tá entrando no mercado, quer entrar no mercado de trabalho, de TI, né, ou ele tá dentro de uma graduação, não se alocou ainda, ou ele quer migrar para TI, e o teu perfil, que é aquele cara que
não quer ficar para trás, tá se Sim. atualizando, busca a gente para se reciclar e tal. Esse cara que tá buscando a gente para se reciclar, igual você, né, Uhum. fez e passou E a faço. ser, fiel à E se COT Deus lá quiser, vou fazer. desde 2018, ele entende o que você tá falando. Entendeu? Ele ficou claro para ele isso. E o cara que tá chegando, Paulo? Boa, boa. Eu, inclusive, ia te pedir permissão para eu adicionar mais um perfil aqui, que é aquele aluno da faculdade que saiu da faculdade, se formou e palavras do Sérgio, tá? Aham. Encontra um abismo enorme até chegar no mercado de trabalho. Sim, Isso sim. daí é outra coisa, né? Eu posso dizer o seguinte: tenha em mente que modismo é uma coisa, né? Tecnologia tal, modismo é uma coisa e profissionalismo é outra. Se você tiver na sua vida profissional o foco em entregar qualidade, entregar resultado, você vai ser bem-sucedido, porque esse é o diferencial. Entenda a dor do teu usuário, de quem está te pedindo a tua atuação. Não vamos fazer isso, vamos botar um drop-down list aqui. Não. O que você precisa? Como a gente vai fazer é o segundo passo fundamental. Desenhar corretamente a arquitetura, escolher a ferramenta certa. A aplicabilidade é fundamental, não tenha dúvida. Mas você conseguir ter a sensibilidade, por isso que eu te falo, quando eu entrei agora, a coisa mudou em altura, largura e profundidade, me deu sensibilidade. E usar essa sensibilidade para você chegar no ponto e entregar valor, por menor que seja, o usuário reconhece quando você entrega valor. A ponto de chegar e falar assim, não estou confiando muito nessa aplicação, porque já fizeram, não deu certo, vocês já tentaram esse caminho também, não ficou muito bom e tal. Mas se você consegue atender o que ele precisa, ai de quem tente fazer ele mudar de ideia. Porque não vai mexer aqui não, esse sistema funciona para mim muito bem, me atende, eu não quero deixar mexer, e ele vai ser o maior defensor daquilo que você produziu. Então, a resposta é, entregue qualidade, entregue a necessidade real, faça acompanhamento, não tenha milindres em chegar e falar assim, tá te atendendo? O que não tá te atendendo? Tem alguma coisa que a gente poderia pensar em fazer? Não estou dizendo que vou fazer, tá? Porque o tempo é escasso e tem sempre muita coisa. Mas quando você entrega aquilo que ele precisa, tudo muda de figura. É fazer o sistema para o cliente, não para si, Não né? para si. Exatamente. Perfeito. Eu diria que essa foi a fórmula que deu certo comigo, né? Eu digo que eu sou um aposentado que deu certo, né? E você passou, né, por milhões de tecnologias ao longo desse caminho. Sim. O que de base foi primordial para você poder navegar por todas elas e saber que você tinha que, né, evoluir de acordo com o mercado e tal, seguir o caminho Microsoft, porque você entendeu Eu que optei por esse. podia ser outro, mas assim, mas antes disso tudo, né, o que quando você estava na faculdade, você falou assim, cara, eu preciso me dedicar muito a isso, porque é isso que vai abrir minha mente para qualquer outra coisa que venha depois. Você já respondeu. Dedicação. Consciência de que você quer fazer isso. Vocação, que também não existe desenvolvedor que não tenha vocação. Você concorda, Sérgio? O cara ou gosta de desenvolver ou não. Eu já fui gerente de informática de empresas, prestei serviço para o governo americano no Iraque, na época da guerra. Eu podia estar voltado. Não é o que eu gosto, gente. É o que me dá felicidade, me dá paz. Apesar dos problemas estarem aí. Nossa, e ter hora paz. que o pau canta e a gente tem que, né? É isso. Então, meu pai já me dizia, escolha para você trabalhar naquilo que você gosta. Eu me formei em engenharia, fui trabalhar numa construtora, me envolvi com informática lá, aí fui trabalhar em fabricante, me envolvi com desenvolvimento cada vez mais e fui-me embora. Mas me achei. Então, a dedicação, eu diria que é assim o ponto de partida. A perseverança é outra. Isso, né? não é milagre, Não né? não é. E aproxime-se de pessoas, de profissionais que possam interagir com você e te acrescentar.
E, se possível, faça o mesmo em relação a eles. Crie esse mecanismo, porque o nome disso chama-se sinergia. No momento que você consegue, chego a ficar arrepiado, porque no momento que você consegue trocar informação e agregar valor para ambos os lados, gente, isso toma uma dimensão fabulosa. E todo mundo ganha com isso. E aí você se diferencia. Na hora que você vai... coisas simples, que eu vi em sala de aula isso. Entrar num processo, numa entrevista, como já aconteceu comigo, do cara me falar, pô, me fala dos 5 princípios do Solid, eu de cabeça conseguir falar e falar de cada um de cabeça, rapidamente, como a gente tá fazendo aqui, o cara fala, pô, esse cara é diferenciado. Uhum. Ele consegue me explicar os 5 princípios do Solid de uma maneira prática, dando exemplo, e ainda dizer o seguinte, pô, o Liskov eu uso dessa forma. A injeção de dependência, a inversão de controle, eu uso daquela forma lá. Explicar de que maneiras você aplica no teu dia a dia, ali na hora do tchaca-tchaca na buchaca, de chegar a escrever o código, isso faz diferença. Vale mais, muitas vezes, do que uma prova. Sim. Ou é uma prova, né? A ponto do cara falar assim, pô, mas não tem uma prova, não tem... Não, a gente, quando conversa com a pessoa, a gente sabe quem sabe programar, quem sabe desenvolver, quem tem bagagem e base para poder falar. Quem fez, né, Paulo? Quem Porque fez? assim, eu vejo muito uma galera aí, né, com perfil quase fake no LinkedIn, dizendo que tem uma experiência que ele não tem nem tempo de vida para dizer que tem. Enfim. Entendi. E aí copiando o projeto dos outros dizendo que é seu e, na verdade, o mercado seleciona. Eu sempre falo isso, Sim, né? sem dúvida. Assim, não adianta você mentir, né? Igual aquele aluno que cola na prova. Ele tá mentindo só para ele. É verdade. Porque mais tarde a conta chega. Então, assim, é mesmo no início realmente fazer, né? Sim. Realmente estudar, realmente criar do zero e repetir, ter persistência, fazer um modelo diferente ali, trazer funcionalidades novas, para quando chegar lá no front da entrevista, saber responder o que fez. Exatamente. Fernando, você me fez lembrar o seguinte, como eu vejo o desenvolvedor de software, como eu vejo o programador, e eu falo isso porque eu não consigo entender um arquiteto que não saiba programar, Sérgio. Não dá. O cara tem que saber, e saber bem. O desenvolvedor, ou o programador, mas enfim, o desenvolvedor é aquele cara que, onde não existe o que o cara está precisando, tem que ser criado e tem que funcionar. Ou existe, estava funcionando, parou, não foi você que fez, mas você tem que ir lá e saber resolver e botar funcionando de novo. Esse é o desenvolvedor. Porque é a pessoa da confiança do teu usuário, é o cara que vai defender o teu produto e vai defender você. Não, eu quero ele. Eu quero esse cara. E aí você tem mercado de trabalho. Uhum. Para você que está começando, você tem mercado de trabalho, que é o que a gente quer. É o que a gente quer para os nossos filhos. Não que seja programador, seja desenvolvedor, não necessariamente. Mas o que a gente quer é ter um bom motivo que justifique a nossa labuta, o nosso trabalho. Então, esse é o perfil que eu vejo do profissional de desenvolvimento de software. Não é modismo, é profissionalismo. Exatamente. Não, e uma coisa legal, quando a gente, né, nas aulas, né, eu sempre falo com os alunos. A gente várias vezes parava na aula para pegar o que a gente estava fazendo em aula. E aí o Paulo trazia assim, Sérgio, o que você acha da gente, por exemplo, eu tô com uma situação no meu sistema que eu quero aplicar isso, você tá fazendo assim, assim, assim. Olha, isso era ouro. Por quê? Às vezes eu estava numa turma ali de 20 alunos, por exemplo, e assim, alunos de todos os perfis, né? Como a gente falou, o aluno que está na faculdade, o aluno que já trabalha, o aluno que está... E aí eu falava muito pra garotada nova, eu falava, gente, olha só, presta atenção nessa aula que vocês vão ter agora, porque o Paulo, ele, o que... Não, você não tem noção, não tem noção. O Paulo, ele trazia conteúdo, traz, né, até hoje, que a gente está estudando até hoje, ele traz conteúdo para aula de dúvidas, de casos que ele falou, Sérgio, ó, aquela aula que você deu lá atrás, ó, funcionou, eu consegui implementar aqui. O padrão de projeto foi o mais recente. Exato, e a galera nova, a gente, isso que a Fernanda falou é importante, porque eu falava muito isso com eles, eu falava, gente, olha só, o que vocês aprendem, você tem que botar em prática.
Ninguém aprende a programar vendo o outro fazer. Você tem que fazer, você tem que botar em prática. O que você falou é a vocação. Se você não colocar aquilo ali todo dia, estudar, fazer, praticar, errar, entendeu? Resolver. Errar muito, né, Sérgio? Errar Exatamente. muito até acertar, é isso aí. Você chega num nível de confiança, como você falou, que você chega numa entrevista e você explica 5 princípios do Solid que você não decorou. Aquilo tá no teu sangue. Tu usa aquilo todo dia. Então você não precisa decorar a resposta, você vai explicar, não, isso aqui eu aplico assim, 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 assado. E aí a pessoa que está te entrevistando fala, não precisa passar uma prova para ele, não. Eu já tô vendo que ele é um dev pronto, entendeu? Então, a tua experiência em aula, eu sempre falo, cara, eu tinha turmas que eu começava que eu falava, gente, olha, eu tenho que apresentar para vocês aqui o Paulo tá estudando aqui com a gente, olha, vocês não sabem o privilégio que vocês têm de estar na mesma turma que o Paulo, porque é aula, o que você tá fazendo aqui agora... Hoje eu vou dormir igual um bebê, né, Sérgio? Você tá... Ô, Paulo, que isso? Não, eu falo, pra quem gosta de estudar, tudo é aula, cara, o que você tá fazendo aqui é uma aula, entendeu? Porque, e principalmente pela tua humildade, cara. Eu acho isso fantástico, sério. Porque você falar pra mim que você ainda não é um arquiteto, meu Deus, Paulo, pelo amor de Deus. Cara, mas isso tudo é o que você falou, cara. É estudar, é se dedicar. Pô, você tava comigo em aula domingo na COT, sábado, de manhã, 7 da manhã em aula. Verdade. Então, assim, é isso. E pra galera nova, pra galera que tá querendo entrar no mercado, que tá procurando uma primeira oportunidade, é o que a gente fala na COT todos os dias. Vocês têm que, primeiro, buscar referência nos melhores exemplos que vocês têm. E a gente conseguiu trazer o Paulo aqui hoje. O Paulo veio de Minas, o Paulo tá aqui no Rio hoje. Ele veio hoje para esse podcast. Eu sou nascido e criado no Rio, mas eu tô morando agora do lado de São João del Rei. Exato. Mas eu vim de Minas, e assim, vim ontem. E a gente queria muito trazer você aqui para passar essa referência pra galera nova. Um prazer. Porque quando eu era mais novo, eu tentava buscar essas referências. Eu busquei essa referência quando eu era mais novo na Fernanda, que foi minha professora, que ela é professora até hoje. Sim. Entendeu? Desde a época da faculdade. E aí os alunos hoje buscam referência em mim, nos outros professores da COT, mas você é uma pessoa que, além da tua experiência, você está ali sentado junto com o aluno estudando. Então ele vai falar, caramba, olha isso, eu tenho alguém aqui do meu lado que está me ensinando também, que está me passando experiência. Até de estudar, né? Como estudar. Exatamente. Isso que eu ia falar, porque assim, eu tive o privilégio de estudar com você, né, lá no Power Apps, com ele junto na sala. Você fez Power Aquele Apps. domingo, lembra? Fiz Power Apps. Fiz Power Apps. Nossa. Eu usei Power Apps na Transpetro. Você usou. Eu usei e tive que apresentar um projeto de arquitetura para ser usado na empresa. Todos os cursos que você fez na COT, você usou, aplicou. Você... Cara, se eu pudesse, eu te colocava para fazer todas as aulas. Se eu tivesse tempo, eu faria certamente. Pô. E aí, assim, eu falava, gente, assim, que disposição, que ele agregava, né? Ele trazia muito conhecimento. Total. Ele falava, mas isso aqui dá para fazer o quê? Dá para fazer assim, assado. Ô, Sérgio, quando ele falava, mandava um ô, Sérgio. Falava, pronto, vem. Você está fazendo eu lembrar de um caso que aconteceu em sala de aula. Ele estava explicando o uso do JWT para você mandar o token no cabeçalho do request que você ia fazer, né? E você tinha a identificação com claims, não era isso? Isso. Aí eu falei, ô Sérgio, nesse claims não dá para botar também isso, se eu quiser, trazer como resposta. Tu lembra? São coisas que você usa no dia a dia. Ele falou, dá. Ele deu, depois dessa pergunta, ele deu meia hora de aula sobre o claims, só com esse assunto. A aula era assim, 3 horas ou 4 horas de curso, foi 4 horas e meia, um pouco mais, porque ele estendeu, quer dizer, uma aula dentro de outra aula. Isso agrega muito valor para um profissional, para um aluno chegar e receber esse bônus na hora da aula e ao vivo. Ao vivo. Não isso é que é legal, né? Não estava no script e foi para a apostila, quer dizer, olha o diferencial. A gente tem isso na COT, né? Porque assim, as aulas, a gente tem, claro, uma ementa para ser cumprida, mas como é ao vivo ali, presencial, ou o cara tá no Zoom, ou tá presencial ali, ela acontece de acordo com a dinâmica do que o aluno traz também, né? Então, assim, vai se moldando. Sim. E aí, por isso que quando você fala, né, quando o aluno ele pode refazer o curso, é um outro curso. Por quê? Porque o grupo que está assistindo é outro grupo. As dúvidas são outras dúvidas, né? E aí, fora que a tecnologia também atualiza, e aí também... O tempo todo, né? É mais rápido que a gente, pô. É um troço doido. Viver, assim...
entender que isso faz sentido pra vocês, sabe? É meu propósito, né? Que Porque bom, assim, né? como eu fico feliz, É. né, de ter essa metodologia dentro da escola Uhum. que realmente agrega valor pra vida dos alunos. Sim, Né? sim, O quanto os de professores forma contribuem prática. com É, isso, né? isso Como aí. você contribui com isso, David, Wallace, e aí toda a galera que chega agora, Vitor, Renata, que ele ainda não assistiu aula com eles. Não peguei, eu não peguei. Vitor, Renata, Uhum. a Aline, que veio agora para suprir uma necessidade de mercado que vem antes da programação, né? Que tem uma galera aí que a turma do celular que não sabe usar computador, que agora tem essa lacuna Sim, também no sim. mundo, Pô, né? tem a turma do computador que não sabe programar para celular e tá aí o Maui para ajudar a gente nisso, Tem isso não é? também. O curso de Blazor, por exemplo, eu estou usando segunda-feira, falando com o Sérgio, subindo no elevador, falando com ele, Sérgio, aquela aula que você deu ontem, não é força de expressão, é a aula de ontem mesmo, quinta-feira. Eu vou pegar aquele código Blazor, eu vou pegar aquela API, aquela minimal API e vou levar para dentro do Gen, nosso sistema de moldura. Sabe por quê? Porque eu vou ganhar muito tempo para poder botar aquilo ali, vou ganhar muito tempo de desenvolvimento, uma aplicação prática de uma coisa, que é um conhecimento que você tem, que não é modismo, é tecnologia de ponta aplicada ao profissionalismo. É isso. Rapaz, você tá falando. Sérgio até Poxa, cansou, e ele cê- é empolgadão, né? Não, Paulo. Cheio de energia. Não, total. Não, É. você é nosso aluno desde 2019. 18. 18, 18 para desculpa, 19. 2018, Eu não isso. me lembro muito bem a Cara, data. é porque eu às vezes eu fico no automático, porque É. tá passando um filme na minha cabeça, eu falo, É. cara, quanta coisa a gente estudou. Quanta coisa já tem, pois é. Caramba! Quanta coisa. Não, isso a gente tá falando de .NET, tem o Java. né? Sim, tem o já. Ó, é outra. Essa lacuna, enfim, eu ainda Mas, tenho. cara, olha- Um dia, quem sabe. Continua no Não, se eu .NET, continua a Microsoft. Se eu pudesse, eu teria o Paulo em toda a turma, porque foi o que eu falei pra ti, cara. O aluno que tá começando, pensa no aluno hoje, e a gente tá numa época hoje na COT que a gente tá dando aula pra filhos de alunos nossos. A gente tá dando aula pra outra geração já. Olha. Então, por exemplo, eu tenho alunos hoje que estão começando em Web Developer, galera de 18 anos. Eu tenho 2 alunos de 17 anos de idade, entendeu? E eles estão programando já. A gente tem um aluno, João, por exemplo, que, nossa, Ontem eu tava com ele lá na mentoria das startups E- que eles vão criar. exato, o garoto é um fenômeno, entendeu? E assim, eu fico muito feliz porque eu vejo uma geração nova que tá buscando aprender, crescer, entendeu? E assim, e eu falo que você, por exemplo, trazer a tua experiência para essa galera nova que está querendo entrar aí no mercado é fundamental. Por quê? A gente vive numa época hoje, né? Eu falo isso muito com a Fernanda, com os alunos, que tá tudo aí, né? A gente tem, por exemplo, tem IA. A gente tem um monte de ferramentas de IA Sim, hoje. tudo isso aí usando o Copilot, Exato. Eu fiquei semana passada, perdão te interromper, mas Nada. fiquei a semana agora com um problema de uma atualização que a Microsoft fez, que bagunçou o .NET de um monte de Sim, gente, sim. no mundo inteiro. Eu resolvi com o Copilot ali do meu lado, tipo assim, 6 horas de conversa. Isso aí. Então, mas você sabia o que perguntar, né, Paulo? É verdade. Formular a pergunta de uma forma consistente ajuda muito. E a tua vivência, né, Sérgio? Experiência E ajudou. que ajudou. Se você Isso não ele soubesse falou, nada, inclusive, ó, o Sérgio é bom nisso. vai lá. usem Vai lá, a IA, mas você tem que saber o que perguntar para ele te responder o que você precisa que ele te responda. Não, né? exato. Eu sou da época, agora eu vou começar os papos já que eu É. falei, né, do papo das antigas. Eu sou da época que eu estudava tirando xerox de livro, indo em biblioteca, entendeu? Pegando o Stack Overflow aí na internet aí toda hora. Hoje a gente Que usa tem... o Dapper, né? Exato. Exato. Hoje a gente tem aí... Eu falo para os meus alunos hoje, vocês têm que adotar uma IA. Ou você vai usar o Copilot, ou o Windsurf, ou o Cloud, ou o Gemini, você vai adotar uma IA. Porque não existe hoje você programar sem uma IA junto contigo. Sem um Certamente, copiloto. certamente. Sem um copiloto. Você não vai perder teu emprego para uma IA, você vai perder teu emprego para um outro profissional que sabe usar bem a IA. É isso. Exatamente isso. Isso é ele que falou em sala de aula, eu tô repetindo só, talvez fosse até falar agora, mas ele falou isso em sala de aula. Mas foi bom a gente ter outra pessoa falando sobre isso. Foi ótimo. Exatamente. Isso aqui foi o que você Perfeito. falou. A gente tem hoje um leque de ferramentas, mas a gente sabe usar isso. O aluno hoje, ele sabe usar o potencial que ele tem hoje de ferramenta para entregar melhor, entregar mais rápido. Sim. Criar agentes que, enquanto ele está pensando no problema, o agente está montando infraestrutura para ele, Uhum. está montando lá.
todo o arcabouço para depois ele entrar com a solução. Porque se a gente for falar, aí vamos entrar na parte técnica hardcore. Raiz. Se a gente for falar hoje de DDD, de design de domínio, Aham. você tem um domínio. O domínio é onde você isola o problema. Sim. Ali você tira tudo que não faz parte do problema. Então, tudo que é infraestrutura vai orbitar ao redor daquele domínio. Ali você vai ter ao redor dele. Tô tendo uma banco aula de dados. DDD. Olha que Não. coisa maravilhosa. Só pra gente chegar, eu tô dando uma volta pra Não, chegar você aí. não tá dando volta, você Só tá pra chegar aí. explicando o contexto. Exatamente. Legal. Então você vai ter um domínio. Ao redor do domínio, o que você tem? Infraestrutura, integração por microserviço, mensageria, segurança, login, beleza. Mas o domínio é onde Testes. está exatamente, teste. Mas o domínio é onde tá um negócio. Ali é que precisa de você mais do que qualquer coisa. Ali a IA não resolve. Porque a IA não entende o teu negócio. Quem entende o negócio é você. Só que hoje, como é que você vai usar a IA? Enquanto você está pensando no negócio, ela está construindo tua infraestrutura, por exemplo, de banco de dados ali, está construindo container de mensageria no Docker, ela está mapeando coisas que depois você vai usar. Enfim, ela está construindo todo esse redor e para isso você tem que saber dar os comandos para ela fazer isso para você, tá? Para quando você falar, beleza, eu abstraí o domínio, eu implementei as minhas regras de negócio, agora eu vou integrar tudo isso. Então, um sistema que a gente demoraria antes horas para fazer, porque antigamente, quando você passava do lado do dev e falava assim, como é que tá aí? O que tu tá fazendo? Ele fala, cara, eu tô penando para montar esse dock e levantar essa infra. Não tá Por que tu tá funcionando. fazendo isso, cara? Porque usa uma IA hoje com agentes que montam isso para você. A resposta chega a ser, não, peraí, eu tô pegado aqui porque eu tô tentando entender aqui essa lógica de negócio. Inclusive, eu tenho que falar com o PO lá, porque tem coisas que não estão claras aqui. Você tem que focar nisso. Então, a IA, ela vai fazer todo esse entorno para você, para o teu tempo, que é precioso, otimizar para isso. E aí é que, como você falou, e aí é que entram padrões, boas práticas, arquitetura. Então, saber montar tudo isso, a gente tem que saber. E com a IA, a gente faz isso mais rápido. Entendeu? E não perde tempo com aquilo que é periférico. A gente foca naquilo que é o centro do problema, entendeu? Sim. Mas a galera que tá escutando isso agora, a galera nova, tem que aprender isso. É Tem verdade, que é aprender verdade. isso. E isso, desculpa te cortar, Não, e que isso isso? hoje é critério para contratar um júnior. A gente não tá falando de sênior, não. Sim, de um a júnior. exigência é bem maior. É de um júnior. Porque o que que acontece? É o que você falou. O aluno sai hoje da graduação, infelizmente, tem um abismo entre a graduação e o mercado. E a COT, ela começou de uma tese de mestrado da Fernanda sobre isso. Olha. Então, assim, a gente hoje está aqui na COT para fazer essa escada, para o aluno poder percorrer esse abismo que tem ali. Só que esse abismo cresce cada vez mais. Por quê? Porque as tecnologias vão surgindo. Infelizmente, hoje, o aluno ele não consegue sair da graduação atualizado nisso tudo, entendeu? E para júnior, ele já é cobrado de um monte de coisa. Se eu pegar hoje, aqui na COT, vagas que a gente recebe de júnior, era uma vaga de pleno na época que você entrou no curso, antes da pandemia. Era uma vaga de fazer pleno. API, aquelas Isso, coisas, aquela- DDD, Exatamente. Ui. A nossa ementa de curso, na época que você entrou na COT 2019 de arquiteto, hoje é a ementa do developer. Olha. Só para a galera entender, a gente tem a trilha hoje da área de desenvolvimento, seja Java.net, ela começa no developer full stack. Esse é o curso para o aluno entrar no mercado, começar a construir carreira, trabalhar. Aí ele volta depois para fazer o arquiteto, para ele se tornar um DevOps, Tech Lead, e o salário dele ser de 10 mil para cima. Essa é a ideia. Mas o que acontece? A ementa do arquiteto de 2019 é o developer hoje. Porque a ementa do arquiteto hoje está totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, como é que a gente faz? Não para de estudar. E aí o aluno, é o que eu falo que a gente tem que criar. A gente cria muito essa consciência no aluno que entra na COT. Fala, cara, olha só, você tem 1 ano para ficar aqui estudando na COT, por quê? Porque tu não vai virar um dev em 1 mês, cara. Tu não vai fazer um curso gravado que tu mal vai codar de 20 horas e vai botar no teu LinkedIn que tu é especialista naquilo. Você vai se queimar, se sabotar com um monte de empresa, entendeu? Então você tem que chegar, aprender e estudar todo dia. Fazer o curso, refazer o curso. A gente tem alunos hoje que quase moram na COT. Faz o curso de manhã, aí durante a semana ou à noite, aí sábado fala, professor, tu vai dar essa aula aí no sábado, pode assistir de novo? Claro, bora, vem assistir. Deve. Exatamente. E eu fico muito feliz, cara, porque você passa essa experiência pro aluno, porque o aluno que entra na COT, ele muda a mentalidade dele
de estudar e ele muda a mentalidade dele. Totalmente. Porque eu aprendi isso com a Fernanda na minha época de faculdade. Eu falei, eu tô estudando errado. Eu lembro, eu tinha aquele livro do Java do Deitel, não sei se vocês pegaram essa época. Sim, das formiguinhas. Nossa senhora, a Fernanda falou, pra que Eu tinha do bebê. falou, gastou dinheiro à toa com esse livro, era caro. Era caro. caríssimo. Era, eu tinha do folha, bebê. era aquela folha toda Fininha, especial. fininha. A Fernanda todo colorido, lindo Dessa livro, grossura, lindo, assim. A Fernanda falou, você gastou dinheiro à toa com esse livro. Você não vai... O que tá nesse livro aí, teórico e tal, é legal. Mas ele é tudo Java desktop. O mercado é Java web. Já mudou, Isso na época de faculdade. Entendeu? Aí o que eu fiz com esse livro? Levantei o monitor, botei ele embaixo, fiz de Rapaz, é tudo igual, né? É tudo igual. Eu tô lembrando um lance que você falou aqui, e associado a uma aula do Sérgio, que é a seguinte: sobre IA. Isso é para você, programador. Você nunca usou IA? Tá. Uma vez o Sérgio chegou e falou assim: eu vou escrever uma expressão regular aqui para poder usar nesse front-end que eu estou usando aqui. Mas eu não vou desenhar. Vou perguntar para ela: o meu caso é esse, eu tenho que filtrar isso, eu tenho que tratar dessa forma, tenho que validar dessa forma e mandar para IA. Ele trouxe de volta já a expressão regular prontinha. Aí, naquele dia, Sérgio, eu comecei a usar a IA. E dali foi saber perguntar e desenvolver. Mas tá aí um caso prático. Exato. E assim, tu vê, começou num rejexzinho simples. Exatamente. Entendeu? Hoje tu tá usando a gente que tá construindo coisa pra você, entendeu? E o pior não é isso. Isso começou em janeiro de 2023. Foi quando a gente começou a usar ChatGPT. Foi. Olha como é que isso é recente. Olha onde isso já chegou. Eu imagino aonde isso pode chegar ainda. Certamente, não estamos nem arranhando. Nem arranhando. O interessante, né, é que a gente não fala muito nas mídias sobre o uso da IA, né? Eu até falo com o Sérgio, com os meninos todos, eu falo assim, gente, vocês têm que falar mais isso nas redes sociais, que todos os cursos usam IA, e pra gente isso é tão normal, porque é uma ferramenta que é mais uma ferramenta para auxiliar o programador, que a gente não acha nada demais nisso, né? Não faz Já tá no alarde. sangue. A gente não faz alarde. Faz parte do Porque é cotidiano. natural. A gente verdade. Eu falo, Fê, mas se hoje o programador hoje não usa IA, ele tá errado, entendeu? Aí eu fico falando assim, eu falo assim, não, gente, fala errado. mais disso, por gentileza, fala, né? Divulga mais isso, porque diferente da forma que a gente trata a aprendizagem do desenvolvedor de software, front-end, back-end e tal, ou do cara ali do banco de dados, ou da análise de dados com o Sérgio B, com Machine Learning, a gente trata isso como as competências que vão dar o alicerce para o cara seguir com IA, sem IA, com qualquer outra coisa que surja por aí. E a gente usa a IA ali como uma ferramenta para potencializar a entrega dele para a experiência do cliente. Sim. Hoje o aluno está estudando Office. Ele tem que aprender Copilot da Microsoft. Entendeu? Para Office. Então é tudo, não tem problema. E pra gente, assim, é tranquilo, é normal, né? A gente não faz alarde disso. Aí você vê o mercado aí fora falando, não, porque a IA, você sozinho, com a IA... Não é isso. Você sozinho com a IA sem base, é você sozinho com a IA. Com uma entrega, o hackathon do Renan, da Gion, ali os alunos estavam usando IA para construir as coisas, né? Eu lembro que eles construíram um banco pedindo a IA. Quando o Renan era o dono da empresa, né? Nosso amigo. Ele foi e falou, agora abre esse código aí do banco, não foi? Aí. E ele começou, essa linha é lixo, essa linha é lixo, que a IA que trouxe, né? A IA que fez. Isso aqui tá diminuindo a performance aqui, ali. Eu falei, cara, um olhar de um cara que sabe fazer, né? Criticando a entrega da IA. A IA já melhorou muito de lá para cá, né? Sim, muito. Melhorou muito. Mas assim, tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber o que você está pedindo. Exato, porque o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V que a gente fazia no Stack Overflow ele pegava um monte de código inútil, colocava e rodava, a gente hoje pode fazer com a IA, mas tá certo isso? Não tá. É verdade. Entendeu? No Hackathon, o Renan, ele é o CEO da empresa, mas a galera não se ligou que ele era dev de carreira, entendeu? Então, quando ele viu a sua... Exatamente. Ele falou, abre esse código aí. Aí ele foi certinho, ele falou, deixa eu ver. Vocês usaram IA, hein? Aí eu falei, tá vendo, gente? Mas o problema não é usar IA. O problema foi o Ctrl-C, Ctrl-V. Porque você tem que usar a IA, legal,
mas você tem que saber o que ela tá te entregando. Sim. E aí ajustar e pegar, de repente, algo que te interessa, mas modificar, entendeu? Quantas vezes em aula a gente gera código no Copilot, só que eu falo, peraí, gente, olha só, vamos melhorar esse código aqui, esse código tá muito bom, não. É isso mesmo. Entendeu? É isso Porque mesmo. é aquela ideia, é uma ferramenta, foi o que a Fernanda falou, é uma ferramenta. Você tem que Sim. saber o que pedir, tem que saber o que ela tá te entregando, e se aquilo que ela tá entregando faz sentido pro que você tá fazendo. É. Senão você vai Ctrl-C, Ctrl-V. Então, é aquilo que a gente fala, a ferramenta, ela é uma ferramenta. Ela não tira você é que é o protagonista, isso, né? o protagonista. O mentor exatamente. da coisa Isso, toda. É isso aí. exatamente. Você tá fazendo lembrar, o seguinte, IA também erra, né? Sim. IA também erra. Ela alucina, né? Tecnicamente ela Doido, alucina. é doido. Eu fiz um código, e eu ando com esse caderninho aqui, porque eu anoto, muitas vezes de madrugada, pô, veio uma ideia, eu acho que é Papai do Céu, com muita misericórdia, que vai colocar na minha cabeça, a solução do que você está é esse aqui. Eu acordo, até por orientação da minha própria esposa, falo, escreve, Paulo, escreve. Eu falei, Programador que acorda no meio da noite com o resultado do bug, né? Normal. não Pois é? é. Não é, Sérgio? É, normal. Aí você, pô, mas eu vou esquecer esse negócio, porque eu digo que eu não tô velho, eu tô antigo. Então, antigo, né? Eu esqueço. Às vezes, eu vou anotar. No dia seguinte eu vou lá. Foi um caso desses, em que eu cheguei, pedi depois, ele me mandou a lista do código lá. Era um objeto até. Vou constrói esse objeto aqui para me ganhar tempo, não sei o quê. Ele botou uma linha a mais. Eu falei, escuta, você me mandou, mas essa linha aqui não está no contexto que eu te solicitei. Não, eu fiz o que você me pediu. Eu falei, mas olha, aí eu devolvi a resposta, olha o que você me entregou. Aí chega e fala, Copilot. Realmente, Paulo, veio uma linha a mais, vamos refazer. Ele refez o negócio todo. Que bom que você verificou e tal. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar, cara. Ela é ótima em reconhecer o erro, né? Não é? Eu mostrei pra minha esposa, falei, olha só, ela, você conseguiu. Não consegui nada. Mas você sabe que ela faz isso porque ela é programada pra agradar a gente. Também. Então, assim, sempre a gente vai ter razão. Entendi. E aí, assim, a gente tem que ter, realmente conhecimento, porque, né, porque senão ela pode estar mentindo de novo. Pra te agradar. Pra agradar. Pra te agradar, Cara, é muito... bem mas por aí. esse papo tá muito bom, né? Isso aí. Muito louco. E deixa eu te perguntar, Paulo, e aí, Pois não. pegando um pouquinho da tua vivência, da tua experiência, queria que você passasse um recado para essa galera nova que está começando, para os nossos alunos aí que estão querendo entrar no mercado, que estão na faculdade, ou a galera também que está migrando de carreira, né? A gente tem muitos alunos hoje que fazem migração de carreira, né, para a área de desenvolvimento, e você pudesse passar um pouquinho da tua visão hoje, da tua experiência para Além eles de também. tudo que ele já disse, né? Porque... Não, mas eu posso reforçar aquela questão da dedicação, não tenha dúvida, disciplina, obstinação, mas tudo isso, pessoal, com bom senso. Sabe? Não é, eu vou deixar de fazer isso porque eu vou programar. Não, você vai esperar um pouquinho para fazer isso, vai programar, não vai programar tudo, mas não vai deixar de ter a sua vida pessoal. Não vai deixar de cultivar os valores que fazem bem à tua alma e que você vai escolher para você. Sejam de religião, sejam de filosofia, não importa. Você vai escolher. Nós temos a liberdade da escolha. Vamos exercer essa liberdade. Mas a virtude, ela está no equilíbrio, gente. Sim. Então sejam equilibrados. Sejam equilibrados. Conversem com aquelas pessoas que sabem menos que você, entendendo o que ele precisa. O que eu posso falar que vai agregar valor? Até porque quando você ensina, você aprende, né? Mais do que... Ele falou já isso. Mais do que quando você simplesmente passa uma informação. Quando você ensina, você tem uma outra dimensão de conhecimento. E se tu for contratar um dev hoje, o que tu esperaria contratar um júnior hoje? Como é que seria o Paulo hoje contratando um júnior? Tá. Eu tô com um caso desse na mão. Exato. Isso que eu botei essa... Porque eu não sou eterno. Eu preciso de uma pessoa para eu passar meu conhecimento. Sem dúvida, a dedicação. Estudem, tragam dúvidas. Não tenham o milindre de dizer não sei ainda. A resposta é não. Isso assim, não sei ainda. E corre atrás. E aí você tem os teus
os teus conhecimentos, você tem a tua obstinação, você tem a tua disciplina, você tem a tua dedicação, você tem os teus gurus, né? Citei nome de 4 aqui, só de caras. 5, porque ela acaba me falando também da parte comercial e administrativa, que eu tava vendo com ela hoje aqui. Eu tenho coisa para te perguntar. Que ela citou da IA, que você está usando para integração. Eu tenho coisa. Então, eu diria que esse é o grande diferencial, Sérgio. É você chegar e falar assim, não existe pergunta. Eu posso estar perguntando uma besteira. Não, você não está perguntando uma besteira. Você está perguntando o que você ignora. Besteira no não bom perguntar, sentido. né? Besteira não perguntar. O que você ignora, no bom sentido da palavra ignorância. As pessoas consideram muitas vezes a palavra ignorância numa interpretação pejorativa, obrigado. Exatamente. Então, isso daí não existe, cara. Conversa, seja franco. Coloca a expressão da verdade do que. Saia às vezes, desenvolvendo o código, eu falo isso pro meu pessoal. Pô, eu tenho que partir de uma verdade e chegar em outra verdade. Se eu não saio daqui e chego na próxima verdade, tem alguma coisa aqui no meio que eu tô fazendo errado. E não tente continuar com uma meia verdade, porque vai dar ruim. Então, programou, tá desenvolvendo, fez alguma coisa, deu certo, não pula lá para frente, aqui já apareceu assim, não, peraí, mas tem o meio do caminho, vamos entender, paciência. O que mais eu posso dizer? Quando você percebe um profissional que se coloca na frente, ou alguém que é aspirante a ser um profissional, que se coloca na frente de uma oportunidade de trabalho em que você percebe que ele é uma pessoa com esse perfil, que vai chegar e vai procurar a solução, que vai ter a tranquilidade, que vai ter o caráter de chegar e falar assim, eu não sei ainda, esse profissional vale muito. Eu estou considerando isso hoje e quem eu escolhi, o que eu tenho escolhido para dar continuidade, e já está fazendo curso na COT. Já tem gente aí minha fazendo curso na COT para tem esse perfil. E eu valorizo muito isso, para responder a tua pergunta. Bacana, bacana. É isso. Muito bom, né? Muito bom. Cara, que aula, Paulo. Que aula. isso, Nossa, foi aula. maravilhoso. Sei lá. Quero agradecer, né, a você ter vindo lá de Minas pro nosso podcast. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Vai agregar muito, né, para os nossos alunos, porque eles precisam entender que o aprendizado é para sempre, né? Eles não podem deixar de estudar nunca. Ninguém tira o aprendizado de você, ele está na tua cabeça. Aquilo ali ou você passa, mas o que você tem, você retém. E fora que, assim, nesse caminhar, né, você por muitas vezes falou coisas que, assim, você foi conectando o seu aprendizado, né? E a sabedoria vem daí, né? De todas as conexões que a gente consegue fazer, de juntar as tecnologias por qual você passou e construiu quem você é hoje, né? E com muita paciência ali, entendendo que é um caminho que você vai evoluindo. Não, foi o Viver falou, né? Não é um milagre. Eu bato nessa tecla de não é um milagre, porque a internet vende que no final de semana você vira dev sênior e ganha 30 mil de salário, né? É aquele filme que você assiste na televisão, não vou dizer em que meio de comunicação, mas que você vê, você canta lá, não sei o que, pô, tem que fazer, não sei o que, entrei. Pô, não é assim, não é assim, não é assim. Não é. E a gente, na COD, a gente bate nessa tecla, entendeu? Porque assim, se aparecer alguém que no final de semana aprendeu a programar, virou, né, conseguiu um cargo de sênior e tá ganhando 30 mil, vem conversar comigo que eu quero te entrevistar. Eu te juro, eu quero. Se alguém no final de semana conseguiu, eu juro que quero conhecer. Exatamente. Entendeu? Ainda não tem chip, né? Porque quando a gente implantar chip no cérebro, isso será possível, mas ainda não chegamos aí, né? E nem precisa do final de semana, é só comprar o chip certo. Então, assim... Cadê o microjegue na orelha? Né? Mas se você existir, eu gostaria muito de te entrevistar. Isso aí. Então, gente, assim, muito obrigada, né? Eu que agradeço. Eu tô com o Dream Team aqui, com mais os outros professores que não estão aqui, mas uma das coisas que me motivou muito, eu falei, pô, eu vou estar com o Dream Team lá, cara. Que privilégio. Para mim é um privilégio e uma honra estar com vocês. É um prazer ter você e tenha certeza de uma coisa, é um privilégio pra gente
poder ter você aqui estudando, passando experiência para os alunos e poder ter feito um pouquinho parte da tua história Pô, também. muito verdade. obrigado. É um E vocês privilégio. são parte integrante disso, é recíproco, né? Não é, eu quero que vocês saibam que eu estou aqui com um carinho enorme, né? A Fernanda, Ah, de sempre apoiando a gente em tudo, Sim. nessas ideias que a gente tem. E eu repito, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês e continuar estando na certeza de que a gente vai fazer ainda coisas bem mais legais. Eu vou aprender ainda muito mais coisa. Tem tanta pergunta para fazer por esse cara aqui. meu Deus. E aí eu faço agora, eu vou repetir o que você falou. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Ah, você. eu também. Nossa, só essa disposição aí, ó. Exatamente. Aí, tá bom, pessoal. Então, gente, a gente vai encerrar esse podcast por aqui. Você siga a gente nas redes sociais, né? A Cote Informática em todas as redes. Se você gostou, né, do nosso episódio, curte, tem uma novidade, a gente também tá no Spotify. Então, você que vai poder ouvir agora a gente caminhando, fazendo atividade física, que agora eu sou a louca das 5 da manhã. E por isso o Que legal. Spotify, para eu poder escutar, correndo, sim. exercitando ali, né? Foi um pedido dos alunos, porque eu Olha. tô sempre na escuta. A professora Aline falava, vai pro Spotify, que ela não é do YouTube. A necessidade Aí sendo aflorada para poder atender. Olha aí, ó. comecei a estudar sobre isso, né? Aí as alunas pedindo também, eu sempre nessa escutativa, então a gente também tá no YouTube, também tá no Spotify Sim. com esse episódio, para poder, né, tá atendendo essa Isso aí. demanda deles poderem estar me ouvindo e aprendendo com a gente. Sim. Então, até o próximo episódio. Vejo vocês lá. Até logo. Tchau.